O frio chegou e com ele diversas doenças do inverno. Para nos explicar os cuidados de saúde que devemos ter nessa época do ano, conversamos hoje no Vitalidade com o médico otorrinolaringologista Rodrigo Baiocco. Rodrigo, muito bem-vindo, então, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Vitalidade. Eu que agradeço, estou às ordens agora para algumas perguntas, à disposição para tentar ajudar o pessoal em casa. Rodrigo, tu trabalhas tanto com criança quanto adulto, né? Sim, eu trabalho com crianças e com adultos, basicamente 10 anos já. 10 anos. Doutor, o inverno chegou, como a gente falou, né? Com ele, o frio extremo aqui no sul, as variações de temperatura, um dia está muito quente, no outro dia a temperatura cai e faz um frio bem forte. Daqui a pouco começam as chuvas também, a questão da umidade. Quais são as principais doenças de inverno e como nós podemos nos proteger delas? Bom, as principais doenças de inverno são as doenças virais. Então, às vezes as pessoas ficam meio chateadas quando levam as crianças nos plantões, que o médico fala, fica calma, mãezinha, dá remedinho para dor, lava o nariz, que é uma virose. Porque a infinidade de subtipos de vírus que existem é muito difícil de fazer uma detecção. E quando tu vai pedir um rastreio do vírus, se fosse, além de custar caro, já cursou o tempo da doença ter melhorado para sair o resultado. Então, essa época, a maioria das doenças são virais, né? Porque pela replicação, por estar em ambiente fechado, porque a gente foge do frio, né? Até pela umidade do ambiente, do mofo, do fungo, fatores também que agridem a mucosa do nariz ou da via respiratória como um todo, que facilitam as doenças das vias aéreas. As doenças bacterianas também existem nessa época e também aumentam na via aérea, porque a nossa via aérea está mais machucada, mais danificada, devido a fatores externos, devido aos vírus, e as bactérias conseguem se desenvolver melhor, porque o nosso corpo já está debilitado, a mucosa está debilitada e ela, como um agente hospedeiro, ganha força e consegue ganhar, entre aspas, a batalha do nosso corpo. E aí, a multiplicação das bactérias tornam-se doenças bacterianas, ou seja, as doenças virais podem dar abertura para as doenças bacterianas. As virais seriam os resfriados? E as resfriados, gripe, e tem gripe que mata também, né? Sim, por isso agora teve que vacinar todo mundo, H1N1. né? Isso aí. E acho que a pergunta fica longa, eu não quero deixar para as pessoas não perderem o pensamento. Pensando em prevenção, a prevenção sempre é o básico, é a higiene de mãos, a higiene do ambiente, né? Evitar ambientes fechados, favorecer a recirculação de ar no ambiente, né? São algumas questões básicas que não custa nada e que vale a pena ser observada todos os dias. Algumas pessoas pensam, não, vou me proteger do frio, vou fechar tudo, mas é justamente pois é, o contrário. Ao contrário, né? Acho que sim, tem que se proteger do frio. Por quê? Porque o frio nos agride, nos machuca a nossa mucosa, da via nasal, oral ou da via aérea baixa, propiciando ou facilitando agentes hospedeiros a crescerem, tanto se for vírus, bactérias, raros casos, fungos também. Então, o ambiente arejado ajuda a ventilar e deixar essas, entre aspas, doenças também ir embora, né? Porque tu concentra uma pessoa doente com várias pessoas que não estão doentes dentro de uma sala, aquele doente é um transmissor para vários. Talvez aqueles que tiverem com a imunidade mais baixa, né? Ou a defesa mais alterada por algum outro motivo, vai ficar doente também. Nesse sentido, as crianças e os bebês, inclusive os que frequentam já a escolinha, né, eles estão mais suscetíveis, assim, por terem a imunidade mais baixa ou ainda menor que um adulto? Assim, a defesa, entre aspas, também, tudo entre aspas, porque não é uma certeza, o pessoal de casa está dizendo, só fala entre aspas, não. É que nada é certo. Nós somos seres humanos, nós não somos uma pecinha que troca, é isso, é assado. Depende de cada um, depende de cada pessoa, depende de cada evolução de cada coisa. Assim, a nossa defesa é para estar com uma resposta previamente boa aos 2 anos de idade, onde já se cumpriu os ciclos de algumas vacinas principais, né? Onde já teve algumas doenças de início de vida, onde a imunidade começou a se desenvolver e ganhar mais força para poder brigar com coisas maiores. Aí, então, se diz em 2 anos de idade. 2 anos é a idade para, entre aspas, de novo, ou a idade correta de se colocar numa escolinha, ou numa creche, ou no maternal. Antes disso, a gente subentende que a imunidade está ainda fraca. Então, tu pega uma criança que não tem ainda defesa suficiente, tu coloca num ambiente fechado, onde certamente vão ter outras crianças e algumas outras estarão doentes,
e aquilo ali se replica. Então, as crianças de escolinha não é que elas estão sempre doentes porque o filho é um problema, é porque ela não tem defesa suficiente e ela está indo para uma guerra todo dia, onde tem outros agentes que vão te despertar a doença. Então, o corpo não dá conta de melhorar nunca, porque quando tu está sarando de uma, tem outro coleguinha que tem um outro problema te apresentando. Tu está melhorando daquele, tu está pegando outro, ou tu está vindo já com doença, levando para outro. É um troço que não, parece que não termina. Claro que tem algumas crianças que têm uma defesa melhor e passa o liso, não acontece nada. Mas tem outros que são mesmo mais frágeis, né? Não são, meu filho está sempre... Não, a defesa é um pouquinho mais frágil. E tem uma suscetibilidade de pegar doenças mais fácil. E nesse sentido de ambiente escolar também entra a importância de arejar as salas, não só em casa, Arejar a sala, trabalho também. higiene de mãos e ambiente, né? Higiene do ambiente, porque o pó, provavelmente fungos que possam ter no ambiente, ácaros em sofás que são de tecido, tapetes, carpetes, isso tudo também prejudica. E a higiene nasal das crianças sempre quando chegam do colégio. Porque aqueles agentes hospedeiros, os vírus, que sejam as bactérias também, o pó, pólen, o que for, que tiver pólen não tem essa época, mas vamos dizer as gramíneas, porque samambaia, por exemplo, existe essa época viva. Vem e agride a mucosa do nariz. Em vez daquilo ficar ali no muco, te machucando, chega do coleginho, dá uma lavada no nariz para poder fluidificar esse muco que cobre a nossa mucosa do nariz e mandar para trás para a pessoa pelo menos engolir e o ácido do estômago matar esse problema, né? Que deixar ali colado, te agredindo para poder te piorar a tua defesa da mucosa, Você conversa muito, né, com quem te segue nos teus perfis do Instagram, ou Facebook, e esse vídeo da limpeza nasal chama bastante atenção porque tu colocas justamente a importância dele, né? Aí tem até um vídeo que fala, seja em spray, seja em jato, seja com o próprio soro fisiológico, que até é mais barato a aplicação com a seringa, né? A importância disso. Tem uma posição correta, adulto também pode fazer. Quais os cuidados que você nos traria em relação à limpeza nasal? Tá. Vou falar olhando para o pessoal de casa. O primeiro cuidado é que tudo que é demais está errado. Ou seja, lavar o nariz toda hora é um erro. Às vezes as pessoas confundem, estou lavando tanto, meu filho ele não fica doente. Por quê? Tudo que é demais está errado. Tu lavando demais a mucosa do nariz, tu acaba lesionando ela. Porque tu tira a proteção da mucosa, que é uma camada muito fina sobre os cílios das células da mucosa, que é como se fosse um gel, uma espécie de gel, um muco muito microscópico que defende ela. Se tu ficar lavando demais, tu tira a defesa natural das células e acaba abrindo portas para agentes hospedeiros, para te agredir. Então, lavar o nariz demais é errado. Sim, agora vamos para o lado certo. Tem que lavar o nariz. Todo mundo deveria lavar o nariz pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia. Nós adultos não tanto porque nós temos a capacidade de fungar ou a suar, que eu não acho certo suar, mas é uma das maneiras de expelir secreções. Então a gente, automático, sem dar conta, a gente limpa o nosso nariz. É automático o negócio. Mas as crianças pequenas não têm esse... E não é errado, doutor, fungar assim? Não. A anatomia do nosso nariz, vamos pegar esse desenho aqui, só para ter uma ideia, esse perfil eu boto para lá, né? Pode Esse ser. perfil, a gente consegue ver que a anatomia do nariz, ela tem o formato dos cornetos nasais ou das conchas nasais, eles são projetados para a rinofaringe ou para o cávum, para a região posterior. Então, o assoar, o nosso ar turbilhona na parte mais alta do nariz, tendo que descer. Então, muitas vezes o muco, as secreções altas não vêm. Se tu forçar o fungar ou puxar para dentro, tu está trazendo para o caminho natural das secreções. Porque se fosse para frente o certo, o nosso nariz não escorreria lá atrás. A gente estaria com o nariz sempre escorrendo. Criança que está com o nariz sempre escorrendo é porque está produzindo muito muco. Tá, alguma coisa está errada. Ou tem uma adenoide lá atrás, que o povo chama de cara esponjosa, que está entupindo, né? Ou porque está produzindo muito muco mesmo e está para tudo que é lado, para trás e para frente. Então, tudo que é demais está errado, lavar o nariz é importante. E quantos ml? Que assim, depende, porque tem criança de 5 seringa... anos, tem criança de 5 anos com 12 quilos. São bem pequenininhos, então eu não posso pegar um seringão 10 ml e botar de primeira. Tudo é uma questão gradativa de cada criança. E pode fazer até com um bebezinho. Com bebezinho pode, mas quando é muito pequenininho, eu sempre sugiro que faça inicialmente com conta-gotas, né? Coloca meio conta-gota em cada lado, ou spray, pega inicialmente o baby, que tem menos volume, depois passa uma seringuinha 1 ml, 2, 3. Tem criança de 6 meses, pode fazer lavagem nasal de 5 a 10 ml, tranquilo. O problema é deitado muito volume, que a criança pode se afogar. Então sempre a criança com cabeça inclinada para frente. Né? Porque daí dá conta. Se for demais, vai sair pelo outro lado um pouco, e se for muito para trás, a criança dá conta de engolir, ou se for demais,
tossir porque é demais. Já é o sinal que está botando soro demais. Não está dando conta de ou sair ou engolir mais rápido. Então, opa, está engasgando demais. Diminua a quantidade de soro que eu estou usando para lavar na próxima lavada. Nem sempre quando lava com seringa é obrigado a sair no outro lado, certo? Nem isso é uma sempre. dúvida, né? Entra de um lado, sai na outra narina. É porque o fundo do nariz, a gente pode entender nesse desenho que o fundo do nariz ele é dividido no meio. Só que lá atrás, quando termina essa divisão que se chama septo nasal, ela termina nessa altura aqui assim mais ou menos. É uma porção única, não é uma dividido, é uma coisa única. Então às vezes o jato entra forte num lado, ele meio que turbilhona aqui atrás e sai pelo outro. Mas não é obrigatório, é muito mais fácil que a maior volume sempre vai acabar descendo em alguns casos. As crianças não têm a noção de fechar a boca e a língua fechar o céu da boca para não descer essa água. E não corre o risco soro, no caso, de né? ir para os pulmões, Mas por aí exemplo? que tá, se tossiu é porque tá querendo descer pro caminho errado. Tá. É o alerta que tá errado. A não ser que a pessoa tenha, ou a criança, um problema neurológico. Né? Adultos mais idosos, ou adultos de vida média, um AVC, que deixa sequelas neurológicas, que a pessoa perde a motilidade de muitos músculos, e crianças muito pequenininhas que não estão desenvolvidas o suficiente para esse reflexo. Que do nada, pegar um seringão de 5 e pá, no nenê de 10 dias, não vai. Né? Daí a gente começa aos pouquinhos, conta gota também em cada lado, daqui a pouco é um em cada lado, daqui a pouco é seringa ou soro em spray. E é mais eficaz, por exemplo, doutor, do que a própria nebulização? Nebulização para via aérea baixa, pulmão, é vapor. As partículas do vapor com remédio se usa a nebulização para chegar nos lóbulos mais baixos. Não se deve usar só soro? Soro gelado, se a pessoa tem um problema pulmonar, o soro gelado vai desencadear, pode ser um reflexo para fazer um broncoespasmo. O asmático pode, com soro frio, estimular uma asma com soro frio. Não sei se tu entende. Porque nós estamos aquecidos. E a troca rápida de temperatura para quem tem um processo inflamatório nas vias baixas, no pulmão, brônquios, bronquíolos, os músculos se contraem com o estímulo. Então faz com remédio ou não faz? Nebulização é para ser feita com remédio. Certo? E nem se usa mais tanto, porque hoje em dia, que nem o povo fala, tem as bombinhas. Sim, com espaçador para as crianças. Com espaçador. Tem os comprimidos inalatórios que a pessoa fura e aspira o pó do comprimido que vai direto para a via aérea. Então, nebulização para alguns casos. Nebulização para nariz, desculpe, para mim não serve. Vapor, então toma um banho morno, faz o vaporzão no banheiro, aquele calor do banheiro vai estimular a tua produção de muco do nariz e vai ajudar a soltar mais secreção. Mas não é a nebulização que solta. Quer molhar o nariz? Soro. Falando agora sobre aspirar, é necessário, a gente vê que tem, tanto para bebê, né, tipo uma seringuinha assim também, tem umas Chupador que chupa, de boca. né? E até às vezes em laboratório ou em algum consultório que a gente leve, o médico faz uma aspiração mais pesada, assim. É um procedimento que se recomenda ou, por exemplo, só lavar já é suficiente? Quando está doente a criança pequena, ou hiperprodutora ou hipersecretora de muco, eu sugiro que aspire a secreção ou chupe a secreção. Mas quando está doente, fazer todos os dias, os nossos cornetos nasais têm receptores e a ativação desses receptores de estar estimulando e sugando ele faz com que às vezes a criança produza mais muco. É tipo mexer no problema, entendeu? Então, o lavar sempre é a maneira mais certa e aspirar quando tem muito. Ou quando a criancinha está lá, cheia de secreção. Tu lava e continua, daí aspira. Porque é algo mais grosso que não conseguiu mobilizar. E tu não quer botar mais soro também para não afogar a criança. Daí tu vai lá e aspira, tem uso elétrico. Aquela aspirinha eu não gosto muito porque não tem volume de ar para fazer uma aspiração. E aspirador elétrico é muito potente, esses de tomada que a gente tem em consultório, hospital, não vale a pena a pessoa tentar fazer em casa. Sim, é mais chance de machucado que de sarar. Só com auxílio médico. Você fala... médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeutas, daí sim. Ou pessoa que está treinada, eu já vi várias vezes. Mas do nada eu vou comprar um aspirador aqui e vou sair fazendo criança pequena. Tem a possibilidade de contágio também, com outras bactérias? É que daí tu vai botar lá dentro da fossa nasal... Tu pode lesionar a mucosa, tu pode causar sangramentos, fazer fissuras dentro da mucosa. Daí não. O contágio de ser da criança, se ficar parado, aquela secreção ali não for lavada direito, claro que pode. Daí quando vai fazer, geralmente são umas cateterzinhas, umas mangueirinhas ali, tu não consegue, aquilo é descartável, né? Usou uma vez, bota fora. Já esses outros de aspirar, tu faz, lava lá igual lava a louça. Lava ele,
deixa secando para o próximo uso. Porque ele não é introduzido dentro do nariz, Sim. que nem esses elétricos que tu tem que botar uma sonda dentro do nariz. Você falou antes que a imunidade da criança até os 2 anos, né, para ela estar bem desenvolvida. É por isso, doutor, que casos, por exemplo, de bronquiolite são tão comuns em crianças de até 2 anos, repetidamente, assim, bronquiolite que é uma doença crônica? Não, Não é crônica. não. A asma é. A asma, sim. Assim, bronquiolite é uma doença viral, tá? Existem alguns vírus que causam isso. É um processo inflamatório dos brônquios, bronquíolos, alvéolos, ou seja, da via aérea baixa. Né? Muitas vezes o tratamento da bronquiolite é hidratação, sintomáticos ou bombinhas, que nem se fala, ou nebulizações com vasodilatador, com broncodilatadores, mas esperar o curso da doença melhorar. Muitas vezes a bronquiolite é uma doença assim, viral, e não tem antibiótico para tomar. Antibiótico é para bactéria. Sim, algumas bronquiolites não melhoram e com o cursar dos dias começa a evoluir mal. Aí as bactérias começam a tomar conta. Muitas vezes se introduz já um antibiótico para evitar a replicação de bactérias, para que isso não vire uma pneumonia severa. Importante. Tá? Já foge um pouco da minha área falhar de bronquiolite, porque o otorrino fala mais de ouvido, nariz e garganta. E quando tem esses casos de muito ronco no pulmão, criança pequenininha, a gente já encaminha para o pediatra e para o pneumo, ou para o pneumo pediatra, no caso, para acompanhar. Mas elas pegam mais fácil em ambientes fechados, devido ao que tu falastes. Da imunidade está mais alterada, a troca de temperatura que lesiona a nossa mucosa, porque a mucosa, a nossa limpeza nasal, tudo fica uma bagunça, porque não sabe se hoje está seco, se amanhã está frio, se depois está calor, e isso acaba agredindo. A mudança de temperatura nos agride. Um exemplo que eu vou dar, a nossa boca. Quando fica muito frio, logo ela já fica meio rachada. O frio nos agride, assim dentro do nariz. Então ele abre chance, e a via aérea baixa também, ele abre chance para as doenças oportunistas acontecerem. Agora, fugindo do que tu me perguntou, e para não me perder, essa lesão, essa que pode acontecer, as crianças pequenas porque têm suscetibilidade, mas nas outras crianças a importância de respirar pelo nariz. Criança com respiração bucal, o ar frio vem, sem estar preparado, direto para a via aérea. O nariz serve para aquecer, umidificar o ar, reter as macropartículas no próprio muco, o pó mais espesso. Ou seja, ele dá um antibiótico quase para o ar, ele prepara o ar para descer para a via aérea baixa, que já desce aquecido, umidificado, sem partículas grandes de problema, alguns vírus, algumas coisas de um espirro perto de alguém já colou na mucosa do nariz, o nariz como um todo ele funcionaria com um sistema de filtro e preparação para o ar descer. Então, em crianças maiores, não nos pequenininhos que fazem bronquiolite, a respiração nasal tem que ser muito observada sempre, porque a respiração bucal facilita ou predispõe as doenças de via aérea baixa. E crianças e adultos que respirem pela boca, tem algum problema, doutor, nessa parte aqui do Adultos rosto? ou crianças, a respiração correta é respiração nasal. Por tudo isso que eu falei, de preparação do ar. A pessoa que não respira direito pelo nariz desde a infância, ela tem algumas alterações importantes, desde crâniofaciais, quanto desenvolvimento de tórax, musculatura pulmonar, enfim. A pessoa que respira pela boca tem uma respiração curta, onde o músculo diafragma não precisa ter uma força para encher os pulmões de ar. Então, o nosso nariz é um pouco entupido, todo mundo tem que ter uma certa obstrução para o músculo conseguir trazer o ar nas porções mais distais dos pulmões, certo? A respiração bucal é curta, porque o volume entra muito rápido, então não consegue trazer para as partes mais baixas. E o músculo não precisa fazer força, porque o cano é muito largo, a boca, enfim, a traqueia é muito larga. Então o nariz ele serve, além de preparar o ar, fazer uma certa obstrução para quê? Desde a infância, desenvolver direito o nosso tórax, desenvolver direito os nossos pulmões, o arcabouço torácico, o músculo diafragma, desenvolver nossa dentição. A pessoa com a boca aberta cresce, os dentes nascem de qualquer jeito. A pessoa com a boca fechada, dentes embaixo, colocados corretamente nos de cima, a língua posicionada faz com que o nosso céu da boca desenvolva da maneira correta, que a língua dá o sentido de crescimento para os dentes também. Claro que existem fatores genéticos, os dentes vão ser mais tortos, mas uma respiração bucal é importante, a respiração nasal é importante para que
os dentes desçam da maneira correta, para que o céu da boca desenvolva da maneira correta, para que isso, o piso do nariz se desenvolva da maneira correta, para que certos desvios de septos não tenham tanta chance de acontecer, porque se tu respira de boca aberta, sem a língua encostando, o céu da boca, em vez de crescer assim, ele vai crescendo assim. E o septo que divide o nariz no meio, ele pode ocasionalmente entortar de um lado ou para o outro. Daí, gerando um problema de obstrução nasal, pior do que já é, devido a uma má respiração. Tem que cuidar para mim não me perder, senão eu não paro ótimo, mais. Doutor. Para encerrar esse primeiro bloco, então, se no verão a gente usa o óculos, né, e o chapéu para se proteger, quais seriam nossos aliados, que acessórios nós podemos usar? Então, até em função dessa troca de temperatura, uma hora tá aqui, nós estamos no ar-condicionado, ali na rua está um ventão, né? Que tipo de acessórios a gente pode utilizar para nos proteger durante os dias frios? Bom, eu vou olhar para o pessoal de casa. Então, a gente tem que proteger o nosso corpo, o nosso bem maior, né? Nosso corpo, nossa saúde. Então, evitar trocas abruptas de temperatura. Eu sei que está frio lá fora, é melhor que eu saia lá fora e passe calor e tire a roupa depois do que eu dê o choque térmico. Eu saio do ambiente quente e vou para o frio. Esse é o problema, né? Esse é o problema, do quente para o frio. Então, usar gorro em crianças pequenas, usar camisa com, como é que é, gola olímpica, que se fala, né? Mais fechada, manta, proteger a parte da via aérea alta para o choque térmico não te atacar direto. Em ambientes fechados, manter sempre uma certa ventilação. Ambientes com ar-condicionado, manter a higiene do ar-condicionado. Não é só trocar o filtro, isso serve para o verão também. Não é só trocar o filtro. Tem que contratar empresa especializada para limpar todo o radiador que tem dentro do ar-condicionado. Ali, para quem não está acostumado, não sabe o que é a quantidade de fungos e pó que fica acumulado ali dentro, né? E a higiene das mãos e o cuidado interpessoal. Tu tá espirrando, tu vai chegar perto de alguém, vira o rosto, espirra no teu cotovelo, foge da pessoa. Espirrou, se sem querer tu botou a mão, tu não vai cumprimentar outra pessoa para passar o teu problema para ela, toma meu problema aí para ti. Né? Então a troca de temperatura tem que ser proteger o corpo, agasalho, gorro para as crianças pequenas, manta no pescoço, né? Evitar essa troca rápida de temperatura. Não sair molhado, né? Às vezes a criança sai da natação de cabelo molhado no frio, que é o que daí agride tua imunidade e dá chance para os bandidos, que são os vírus e as bactérias, tomar conta da tua saúde. Doutor, chegamos ao final, então, do nosso primeiro bloco. O Vitalidade de hoje traz mais informações sobre os cuidados que devemos ter com nossa saúde durante o inverno. Conversamos com o médico otorrino-laringologista Rodrigo Bulck. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta aqui no estúdio da TV Câmara com o programa Vitalidade. Hoje conversamos sobre doenças de inverno e cuidados com a saúde com o médico otorrinolaringologista Rodrigo Bulck. Rodrigo, então,
Retomando a nossa conversa, nosso bate-papo, onde falávamos sobre as doenças de inverno, os principais cuidados que devemos ter, então, para não sofrer tanto durante essa época do ano, nem os adultos, nem as crianças. Todo o nosso sistema está interligado, laringe, faringe, nariz, boca e ouvido, por isso que é comum, por exemplo, uma pessoa quando está com uma dor de garganta apresentar uma otite, né? Como funciona esse sistema? Vou fazer o apanhado de que a gente conceitua via aérea única. A mucosa que começa logo depois da pele aqui no nariz, ela vai até as partes mais baixas do pulmão. Ou seja, o conceito via aérea única. Isso é uma coisa. As bactérias mais comuns de infecções de via aérea e os vírus mais comuns de infecções de via aéreas são os mesmos. Então, otite, amidalite, sinusite, faringites, laringites e pneumonias, existe uma correlação e todos estão casados. Muitas vezes o tipo de bactéria ou de vírus que está te fazendo uma otite, né, é o mesmo que pode lá te fazer uma amidalite, no mesmo quadro, né, por ter o conceito de via aérea única, como se fosse tudo interligado. Falando um pouquinho das otites agora, nós temos a otite externa e a otite média. Em ambos os casos, algumas mães, quando é em criança, têm um pouco de receio do uso contínuo de antibióticos, mas é esse o tratamento, doutor? Antibióticos para otites? Nunca se pense em uso contínuo de antibióticos. Se está tomando muito antibiótico, é porque tem algum problema. Daqui a pouco, esses antibióticos não funcionam mais em ti, porque tu está mostrando sempre para os teus agentes agressores qual é a tua arma. Daqui a pouco eles são mais inteligentes e desenvolvem mecanismos para matar a tua arma e eles crescerem sobre a tua arma. Então, a otite externa é a otite do nadador, se fala otite de verão. É uma infecção de pele, tem um ouvido aqui, uma infecção de pele, onde a água irrita a pele da orelha externa, do conduto. Irritando, abre fissuras onde há chance de sim, daí bactérias que cobrem a nossa pele se desenvolverem naquelas fissuras que a água causou e até mesmo doenças fúngicas. Otite externa é tratada com limpeza, instilado gotas ou de antibiótico, ou de antifúngico, ou de antifúngico e antibiótico. Isso sim é usado antibiótico contra a otite externa. A otite média aguda, essa que é uma doença prevalente agora nos períodos de inverno. Então, essa sim é uma doença que pode ser mais grave. Ela, 80% das vezes, é doença viral nas crianças pequenas. A gente não pode sair dando antibiótico de uma hora para outra. Tem que esperar o curso da doença, evolução, aspecto de secreção, a vitalidade da criança, se brinca ou não brinca, se está prostrado ou não. Doença viral, tu dá as gotinhas de remédio habitual para dor, espera 15 minutos, eles estão pulando, saracoteando. Se é uma doença bacteriana que te agride mais tua imunidade, a criança continua abatida, prostrada, fazendo febre alta, mais que 38,5, 39. Aí sim, já cursou-se 4, 5, 7 dias, que é o momento de começar daí o antibiótico. Bom, falamos do antibiótico, está tratando? Beleza. Qual é a melhor parte do tratamento? Não é só tomar o antibiótico, é afastar dos outros mecanismos que te agrediriam. A criança pequena que vai à escola tem que ser afastada. As mães ficam bravas quando falam, não tem como. Eu falo, mas também não tem como teu filho melhorar. Por quê? Quando o jogador de futebol se lesiona num jogo, muitas vezes a lesão é importante, ele não vai jogar bola no próximo jogo. Porque ele precisa recuperar aquele tendão, aquela musculatura, aquela lesão que causou no jogo. A criança que tomou antibiótico, ela passou por um problema, entre aspas, grave. Ela ficou doente, teve que tomar uma droga para matar os bichos que estão crescendo dentro de mim. Então, o afastar é para quê? Para a tua imunidade, conseguir com o antibiótico matar os bichos e depois, por mais um tempo, ela se reestabelecer para te poder voltar para o jogo, quer ir para a aula, onde tu vai encontrar outras crianças, que ali vai ser outras, vão estar doentes, e tu tem um pouco de defesa para poder brigar. Porque se tu está tratando uma doença e tu está indo para a aula, o antibiótico está matando teus bichos, mas tu está tendo contato com outros. Tu mata uns e está entrando outros. E tu não consegue dar conta de melhorar nunca daí. Então, existe um casamento. Tomar antibiótico e uma mudança de estilo de vida. Mas é uma coisa difícil de fazer. As mães trabalham, nós temos um mundo moderno, todo mundo trabalha. É muito difícil afastar uma criança.
E aí, por isso que as coisas não desandam. O ideal fez uma otite é pelo menos 21 dias sem ir para aula. Para a imunidade voltar, não, agora eu posso ir para o jogo de novo, tô bom. Aí vai para o jogo. Como numa guerra. Tem um soldado abatido, levou um tiro numa perna. O inimigo vai tentar pegar o que está correndo rápido ou vai primeiro derrubar o que está devagar? É a criança doente na aula. Os bichos sempre vão pegar o que está mais doentinho. E otite média é sempre caso de antibiótico? Não, 80% é viral. Ah, tá. Tinha ficado essa dúvida. Então, e também, por favor, gente, não tome antibiótico sem avaliação médica. E qualquer outro remédio, né, doutor? O senhor fala nos seus vídeos de muitas pessoas que tomam corticoide, o prednisolona, né? Prednisona, dexametasona, betametasona, deflazacorte. As pessoas compram porque compra livre, não deveria ser. A mucosa murcha, os catarros drenam mais fácil, acelera o metabolismo, né? O cortisol, o anti-inflamatório natural se chama cortisol, esse é um sintético imitando, te dá mais vitalidade, te desperta mais fome, as crianças ficam mais ativas e as mães gostam. Só que isso tem uma série de consequências que vão causar a longo prazo. Tira cálcio dos ossos, né? O próprio efeito anti-inflamatório do corpo fica bagunçado, não sabe quando o corpo produziu o cortisol ou não. É muito forte esses remédios à base de Não é que seja muito forte, quando bem indicado, está muito bem indicado, é muito bom. Mas as pessoas confundem que os corticosteroides são remedinho para gripe, para tosse, para nariz entupido. E não, ele não é um antialérgico, ele não é remédio para vírus. Então ali tem que ter cuidado, isso é um casamento. Quando se prescrever um antibiótico, talvez sim, aí é o momento de tomar um corticoidezinho, sim. Ou quando o processo viral não vai bem, mas a criança está ativa e tal, só por obstrução, às vezes depois de vários dias se introduz um corticoidezinho. Não nas primeiras manifestações virais, tu já dá um anti-inflamatório para o corpo, que também pode ajudar os vírus a crescerem. E é comum quando interrompe o corticoide, por exemplo, surgir algum outro problema de saúde? Só ser usado com altas doses e muito tempo. Assim, pouquinhos dias não dá nada. Não tem que diminuir gradativamente? Isso é quando toma em dose máxima mais que 5 dias. Passou de 5 dias com dose máxima 6, 7, 8, tu tem que tirar os pouquinhos. Daí tem os par-efeitos, porque o corpo sente uma abstinência da droga, daí tem os outros par-efeitos, tremor, taquicardia, sudorese. E em relação aos antibióticos, são vendidos somente com receita médica. Mas tem algum outro remédio, doutor, que os pais, até mesmo os adultos, né, têm de tomar cuidado para não fazer um autotratamento, tomar por conta própria? Mas qualquer remédio, ele é considerado uma droga. Se tu der uma sobrecarga de paracetamol para uma criança, claro que é raro. A criança pode fazer uma hepatite fulminante. Eu vi em São Paulo, no hospital que eu trabalhava, uma criança falecer porque o pai estava dando paracetamol sem parar para ela. Em 12 horas, se eu não me engano, o pai deu 5 frasquinhos de paracetamol. A criança entrou numa hepatite fulminante e morreu. Então, é remédio. Não dá para sair tomando assim. Então, tem que ter cuidado com qualquer coisa. Fitoterápicos, é fitoterápico que eu comprei na farmácia. Mas ele tem seus par-efeitos e suas ações. Tem que ser bem orientado. O que não tem problema? Líquido. Água. Água. Bastante suco, com embasamento de vitamina C, que a vitamina C e a vitamina D participam no processo de defesa, né? Ajudam. Então, vamos tomar para a imunidade. Também não adianta ficar comprando cápsula de vitamina C e tomando todo dia. A dose que a gente precisa de vitamina C por dia seria um gomo de bergamota. Um pouquinho de limão na água seria a dose do dia todo que a gente precisa. Então, investir numa alimentação saudável. Pronto. Comer uma fruta por dia, se comer uma maçã, já tem um pouco de vitamina C, já tá, a dose do dia já veio, né? Doutor, voltando a falar um pouquinho da otite, você falou da otite externa, a questão de ser a doença de nadador, né? Durante o banho pode ocorrer algum episódio também de entrar água, tem que ter cuidado? Acontece no inverno alguns casos de otite externa. A água que fica acumulada, represada na pele pode dar otite externa. Mas não seria aconselhável limpar com cotonete? Muita gente ainda tem essa dúvida. Posso corrigir? Cotonete é um nome comercial. Nós não estamos ganhando deles para falar o nome deles. E hastes flexíveis. Hastes flexíveis são usadas para curativo e maquiagens, basicamente isso. Mas não é redondinho para botar, então por que não bota no nariz? Bota em qualquer lugar? Não. O ouvido tem que ser limpo por pessoa capacitada. Parece engraçado, né? Mas é por pessoa capacitada.
Por que usar uma haste flexível? Eu tenho um vídeo até lá no Facebook. O que ele faz? Nós temos um caninho, nós temos um cano que é o nosso conduto. Tu pegar uma haste flexível, tu vai sujar a ponta do algodão, mas muitas vezes tu tá empurrando para o fundo sujeiras da orelha e pilando, acumulando sujeira. Então entrou água, dá umas batidinhas e vê se sai. Bom, algumas pessoas que daí consultam com o médico, a gente vê que não tem problema nenhum, a pele é sadia. Quando tu nota que entra água, dá para pingar umas soluções alcoólicas para se misturar com a água, aquilo escorre. Sim, falam colocar um pinguinho de álcool, né? Falam em usar, mas eu não posso dizer para as pessoas usarem o álcool, porque se a pessoa tem uma perfuração timpânica, né, ou algum outro problema no conduto, vai arder para DVA, o médico mandou. A gente só usa como receita depois da avaliação. Mas se usa álcool, sim. Sim, e é melhor evitar natações, esportes como a natação no inverno? Não é que é melhor evitar esporte como natação no inverno. Assim, a pessoa que tem uma fragilidade da via aérea, que é muito alérgica e que tem predisposição a mais doenças nesse período do ano, estou falando de via aérea, não é ideal fazer um esporte onde tu pode agredir a via aérea. Como assim? A natação ela é muito importante para o desenvolvimento muscular, coordenação, pulmonar como um todo da pessoa. Mas a pessoa que tem essa sensibilidade de via aérea, para nós aqui, porque o nosso inverno aqui é diferente do inverno do Rio para cima, né? Então nossa mucosa aqui é agredida constantemente pela mudança de temperatura, por ácaros e fungos do ar, por vírus e bactérias de outros coleguinhas de ambientes fechados. E eu vou ter uma sensibilidade, por que eu vou levar num esporte onde a água que eu vou ter contato, que até então é tudo muito bom, vai ter algum certo grau de produto químico que vai ajudar a lesionar a minha mucosa. Então, eu não estou falando bem nem mal de ninguém. A pessoa que está com sensibilidade, ela vai ser exposta ao cloro, ou tem piscinas que não, algicida, clarificantes, decantadores, estabilizantes de pH, uma série de produtos químicos, mesmo que em baixa quantidade, mas a pessoa fica muito tempo... É aquela dito popular água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Eu tenho minha mucosa sensível no período de inverno. Por que eu vou fazer um esporte onde eu vou ter água mesmo com químicos que eu vou estar lesionando mais ainda minha mucosa ou me prejudicando? Quem fica muito doente no inverno não faz natação, faz outro esporte. Esquentou lá por outubro, volta para a natação. Certo? Então, e quem faz natação e não tem tanta sensibilidade, eu sugiro sempre, terminou a aulinha de natação, lave seu nariz com soro fisiológico. Tem o pH ideal para tirar o que tiver acumulado dentro do nariz, para que restabeleça, né, esse equilíbrio das células. Do pH, no caso. Falando um pouquinho agora, doutor, das rinites, né? Elas são mais comuns na primavera do que agora no inverno. E se uma rinite mal curada, ela pode evoluir para uma outra doença, como a sinusite, por exemplo? As rinites existem em todas as épocas do ano. Depende de identificar que tipo de rinite a pessoa tem. Essa época acontece mais a rinite sazonal, pelo tempo, certo? E a rinite alérgica, pelo ambiente. Eu vou dar um exemplo, mas para o alérgico esse ambiente ele não está tão ruim, mas também não está tão bom, porque tem carpete. O resto é tudo móvel frio, é só passar um pano, não tem onde acumular, não tem livro, não tem nada, não tem planta. Seria quase que ideal, só faltou o piso frio aqui. Daí sim, né? Mas para não me perder, repete a pergunta. Se a rinite mal curada, ela pode evoluir para outras doenças então, e se isso seria voltando. Uma sinusite? Então temos de identificar os tipos de rinite. Então tem gente que agora na primavera vai ter muita rinite do pólen, né? Então não significa que nessa época tenha mais rinite. E não existe rinite mal curada. Rinite não é que nem sinusite, não é que nem gripe. Rinite ou tu tem, e algumas vezes do ano por alguns fatores tu vai desencadear. Crises. Ou tu não tem. Entendeu? A rinite é uma doença alérgica, é da pessoa, está constituída no DNA e é fator genético. Alguém da família é muito parecido. Entendeu? Então, não existe rinite mal curada. Sim, uma rinite atacada, não bem conduzida, faz uma congestão mucosa. A mucosa do nariz fica doente, inchada, inflamada. Bom, com inflamação da mucosa do nariz, ela pode obstruir os ósteos, os buracos de drenagem dos seios da face.
Os seios da face são as estruturas que a gente tem onde tem ar dentro do nosso crânio. Seio frontal, seios maxilares, seios etimoidais que estão entre o nariz e os olhos e o seio esfenoidal que está atrás de tudo, que é a comunicação quase, o limite crânio-nariz, certo? A mucosa estando muito doente, muito inchada, ela fecha os canais de drenagem. E esse muco que se produz ali dentro começa a recircular. E entra o ditado popular: água parada cria bicho. Então as bactérias começam a se proliferar dentro dessa secreção retida nos seios da face, onde esse muco deixa de ser muco e começa a virar pus, doença. E daí, sim, vira uma sinusite ou a drenagem do ouvido para dentro do nariz. Pode, por continuidade, a mucosa doente acontecer, ou por bloqueio mesmo, por ter uma adenoide que inchou, ou pela própria mucosa que inchou, acumular secreção e virar uma otite. Então, uma rinite pode evoluir para uma doença pior, se não bem conduzida. Como uma gripe, que está lesionando a mucosa, pode evoluir para uma doença pior pela lesão, congestão dos vasos, edema da mucosa, e daí sim por bloquear a drenagem dos catarros, pelas cílias, que são as células que fazem a limpeza do nariz para trás, estar inchado e não conseguir trabalhar para empurrar o muco para trás, o acúmulo de secreções, sim, daí virá uma doença pior. Mas não existe rinite mal curada, existe rinite e rinite não bem conduzida, né? A rinite sim é uma doença crônica, a pessoa tem, só que às vezes não, são períodos de agudização. Ali tomei uns dias de remedinho, tratei, fiquei bom. Daqui a pouco fui passear, fui no interior numa casa bufada, pum, entope o nariz, começa de novo. Tem que tratar para não deixar evoluir. E os cuidados, tanto para a asma, que a gente acabou, não falamos ainda sobre ela, né, mas seria uma doença crônica também, né, como a rinite. Como rinite. Então, a rinite, a própria sinusite, os cuidados são os mesmos que você falou no primeiro bloco. Cuidado com o filtro do ar-condicionado, roupas, né? Roupas guardadas em armário, que a gente usou uma vez, ficar parado no tempo, pode os ácaros se crescerem nela. Então tem que ser lavadas e ventiladas as roupas, né? Evitar que tenha umidade dentro dos armários. O ambiente deve ser ventilado, carpetes e cortinas sempre lavados. A higiene interpessoal, mãos, né? Não espirrar perto dos outros. Mas o que tu falastes da asma, lembrando, 80% das pessoas que têm asma têm rinite. Está casado, né? O número é muito alto. Então, todo o cuidado do ambiente para asmáticos está ligado para os riníticos. É muito parecido. E a questão de arejar bem os ambientes, nós tivemos há pouco tempo, mais para o início do ano, não chegou a ser surto de meningite, mas só escutar essa palavra todo mundo já entra meio em pânico, né, doutor? Sim. Então, funcionaria bem também para questões de doenças como a meningite e a mão, boca e pé, né? Que teve ano passado o surto foi maior, mão, boca né? e pé foi maior ano passado que esse ano. Teve muito ano passado. Que também, olha só, de novo, o que é isso? Uma virose. Doença viral, é um tipo de vírus. A mão, pé, boca é o Coxsackie, é o nome do vírus, que ele faz vesículas nas mãos, nos pés, na boca. Só de crianças? É, de criança. Ali até 6, 7 anos. Depois eu não vejo caso com idade maior, né? A nossa defesa dá conta de exterminar ele. Mas criança menor não é só mão, pé, boca. Eu já vi criança com lesão. Cabeça, face, boca, pescoço, tórax, perna, órgão genital, joelho e pé. Criança pequena, recém-nascido, de 2, 3 meses, eu já vi pegar do irmãozinho, mas pintar o corpo inteiro. Então, os cuidados são basicamente o mesmo. Arejar, contato interpessoal, né, que é o maior transmissor, é pessoa para pessoa. Sim, principalmente nas escolinhas em que eles compartilham muitos brinquedos. E eles chupetas, lambem o brinquedo, né? Um bota na boca, outro larga ali, outro já bota de novo, um pega o bico do outro, já bota na boca, e é interpessoal direto, né? É o maior contágio. Nós temos alguns tratamentos preventivos para algumas doenças, né? E ajudam mesmo esses remédios. Nós temos até o caso do Montelukast, né? Que é um Montelukast é um tipo de uma droga, esse é o nome genérico, perfeito. Ele é muito usado no mundo, é muito discutido. Para pessoas que têm sensibilidade da via aérea, como bronquite, asmas, né, e rinites, a associação ou uso desse remédio,
Ele está muito bem indicado no mundo inteiro em vários e vários estudos. Por quê? Esse tipo de droga ele engana os receptores de alérgenos. O que são alérgenos? Alérgenos são, por exemplo, pó, ácaros, fungo, farelo de plantas, casca de barata, pelos de animais domésticos. Isso, por exemplo, são alérgenos, pólen. Então, se eu tenho alguns receptores na célula para ativar isso e eu desencadeio uma resposta alérgica, o montelukast é como se fosse um escudo. Ele bloqueia alguns receptores de alérgenos, tentando com que as respostas alérgicas do corpo sejam mais amenas, mais brandas, mais leve, entendeu? Então, não é que é para proteger a pessoa. É um escudo, tipo um guarda-chuva. Vamos com um guarda-chuva. É uma alternativa. É um guarda-chuva para ir na chuva. Tu vai te molhar, mas vai molhar menos. É uma alternativa para diminuir a manifestação alérgica. Então, tomando um desse, podendo fazer associação ainda com mais um antialérgico, e mais uma bombinha, ou mais uma cápsula de aspirar, e mais spray nasal, e mais higiene nasal, num contexto de quem tem asma e rinite, tu consegue conduzir melhor a pessoa nesse período do ano. Mas a ideia é que essas precauções sejam tomadas durante todo o ano, não se deixar só para o momento assim que esfriou. Mas esse é o legal. A pessoa saber quando piora, ou a mãe saber quando é o pior período do seu filho. Porque daí tu vai tratar nesse período. Tem vários pacientes no consultório que vieram agora em maio, junho, para quê? Para consulta pré-frio. Porque eles já sabem como é que é seu filho. Então a gente já deixa tudo em receita esquematizado como seguir, para evitar que faça uma doença que precise um atendimento mais rápido, enfim. Então eles se programam para um tratamento de alergia para os períodos mais frios, porque a pessoa sabe. Como eu tenho pacientes que sabem que quando começar a florir as plantas, eles vão espirrar e ficar com o olho vermelho o dia todo. Vem antes, para nós começar a tratar antes do período. Mas isso é com o passar dos anos a gente consegue saber. As mães vê quando o filho piora, 1, 2, 3 anos de vida, tu consegue ter uma noção. E o adulto já sabe, eu vou piorar tal época. Doutor, estamos chegando ao final do nosso Vitalidade. Para encerrar, então, queria que deixasse um recado para quem está nos assistindo aqui em Novo Hamburgo, região, ou pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Que mensagem deixaria a respeito, então, dessa época do ano e de todos os cuidados que a gente pode ter e que possam trazer mais qualidade de vida, então, para nós durante essa estação. Olhar para lá, para as pessoas de casa. Então, a mensagem que eu deixo é que a limpeza do ambiente é muito importante. O contato interpessoal é o que mais transmite as nossas doenças virais. A maioria das doenças são virais, não são bacterianas. Não sair tomando antibiótico direto para qualquer dor de ouvido e qualquer dor de garganta que der. Lembrar da higiene das mãos e lembrar nas crianças da higiene nasal. Principalmente esses que vão à escolinha. Chegou da escolinha, dá uma lavadinha no nariz, né? E eu sou da comunidade, sou de Novo Hamburgo, quem quiser pode me procurar, a gente fazer suas mídias sociais, então. O meu nome, Instagram é dr.rodrigobailke, B-I-L-K-E. Tem meu nome completo, Dr. Rodrigo Pozzi, P-O-Z-Z-I, Bailke, B-I-L-K-E no Facebook, onde tem uma série de vídeos. Se botar meu nome no YouTube, a maioria dos vídeos que eu acho interessante, eles estão carregados lá também. Tá? Estou à disposição e peço desculpa se alguma coisa que eu tentei explicar demais tenha perdido a rédea do assunto. Não, eu agradeço pelos esclarecimentos, muito importante a sua participação, trazendo todas, então, essas dicas aí de como melhorar, então, a nossa convivência com o frio, que está só começando, né? O inverno começou agora, dia o frio começou 21, agora. Né? Temos um longo período pela frente. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Obrigado eu e as ordens. Chegamos ao fim de mais um Vitalidade. No programa de hoje, o médico otorrinolaringologista Rodrigo Bailke nos explicou os cuidados de saúde que devemos ter no inverno e quais as principais doenças desta estação do ano. Todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal youtube.com/tvcâmara.nh e sugestões de pautas para serem abordadas aqui pelo programa podem ser enviados pelo e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br. Você também pode mandar sua mensagem para esse WhatsApp que aparece aqui na tela. O Vitalidade fica por aqui, agradeço a sua companhia e até o próximo programa.